Estamos aqui para começar nossa revisão de Química Orgânica, nosso projeto de aulas do canal do CPU. E vamos começar com alguns conceitos sobre o átomo de carbono e a questão das classificações das cadeias carbônicas e também a função hidrocarbonetos. O átomo de carbono, como todos sabem, ele é considerado tetravalente, ou seja, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Isso dá para ele uma possibilidade de fazer até 4 ligações covalentes. E essas ligações elas podem ser representadas como 4 ligações simples, 2 ligações do tipo dupla, 2 ligações do tipo simples e uma dupla, ou uma ligação do tipo simples e uma tripla. Quando o átomo de carbono ele realiza 4 ligações simples, diz-se que elas são equivalentes entre si. No caso desse exemplo, nós temos o triclorometano, em que destaca-se o átomo de hidrogênio em uma das 4 ligações. Veja que, apesar de mudar de posição geométrica, a equivalência dessa ligação é a mesma, apenas está rotacionando espacialmente. O átomo de carbono ele também pode ser classificado em uma cadeia quanto à quantidade de átomos de carbono que está ligado a ele. No caso do carbono primário, que estão aqui os carbonos primários, você tem ligado a ele apenas um átomo de carbono, ou no caso do gás metano, não tem nenhum átomo de carbono ligado a ele. Ele pode ter nenhum ou um átomo de carbono ligado a ele. Então, ele é chamado de carbono primário. O carbono secundário ele vai ter 2 átomos de carbono ligado a ele. No caso, nós temos aqui a representação em amarelo. O carbono terciário ele terá 3 átomos de carbono ligado a ele. No caso desse carbono, ele tem um secundário e 2 primários ligados a ele. Então, ele é chamado carbono terciário. O carbono ele pode ser também classificado como carbono quaternário, ou seja, ele fará 4 ligações com outros átomos de carbono. Então, vale destacar que, nesse caso, ele possui 4 ligações do tipo simples. Em relação à classificação das cadeias carbônicas, nós vimos que elas podem ser abertas ou fechadas. No caso das cadeias abertas, elas podem ser normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. As cadeias fechadas elas ainda podem ser alicíclicas ou não aromáticas, se em saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. As cadeias aromáticas elas podem ser classificadas como polinucleares, quando elas possuem mais de um núcleo de benzeno, mais de um núcleo aromático, sendo isoladas ou condensadas, e ela pode ser também mononucleada, quando ela possui apenas um núcleo de benzeno. Podemos ver quanto à saturação. Se eu tenho ligação do tipo simples, a cadeia é saturada. Se eu tenho uma insaturação, uma ligação do tipo dupla ou tripla, então a cadeia é insaturada. Quanto à disposição dos átomos de carbono, se eu tenho uma cadeia principal, que eu posso destacar, e anexo a essa cadeia principal, eu tenho um átomo de carbono, então esse átomo de carbono ele vai fazer parte de uma ramificação, ou seja, eu tenho aí uma cadeia ramificada. Quando
A cadeia principal, ela é a própria cadeia carbônica, ou seja, eu não tenho ramificações, ela é chamada cadeia normal ou não ramificada. Quanto à presença de heteroátomos. Um heteroátomo, qualquer átomo diferente de carbono. Se eu tenho cadeias homogêneas, então são apenas átomos de carbono que compõem essa cadeia. No caso das cadeias heterogêneas, eu tenho um átomo diferente colocado aqui no meio, entre dois outros carbonos. No caso, esse indivíduo, ele é o meu heteroátomo. Ele é o átomo diferenciado que está aí no meio. Presença de ciclos. A cadeia pode ser acíclica ou aberta. Nesse caso, nós vimos todas as cadeias anteriores, são abertas, ou ela pode ser fechada, ela possui um ciclo, são chamadas cíclicas. Então aqui veja que os carbonos eles ligam formando uma estrutura fechada. Eu tenho aqui uma cadeia do tipo cadeia cíclica. Em relação à aromaticidade da cadeia. A cadeia alifática é a cadeia não aromática, sendo aberta ou fechada. Nesse caso, elas não têm núcleos aromáticos. Então, isso aqui é apenas um ciclo hexágono, não é um anel aromático. Então, essa cadeia é não aromática, ela é alifática. Cadeia aromática, ela vai possuir o anel de benzeno. Qual a característica desse composto? Ele possui ligações do tipo dupla e simples alternadas, formando um ciclo. Meus caros, nós temos a função base da química orgânica, a primeira função que estrutura as demais, a função hidrocarbonetos. Lógico, são os compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Existem subgrupos dos hidrocarbonetos. No caso aqui, alcanos. Os alcanos são os hidrocarbonetos que possuem apenas ligação do tipo simples entre si. E para representar de uma forma geral, existe uma fórmula para indicar a fórmula molecular dos alcanos, que no caso o número de átomos de carbono sendo N, a quantidade de hidrogênio seria 2N mais 2. Então, você tem aqui um carbono, 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. 2 carbono, aí você tem a quantidade de hidrogênio sendo 2 vezes 2 dá 4, mais 2, 6, e assim sucessivamente. Os alcanos cíclicos, ou chamados ciclanos ou cicloalcanos. Então, o que diferencia da cadeia aberta é que as extremidades dessa cadeia estariam unidas, formando um ciclo. Assim, os nomes oficiais vão apresentar a palavra ciclo na frente, certo? Os alcenos, alquenos ou olefinas são os hidrocarbonetos de aspecto oleoso. Alcanos são chamados de parafinas e os alcenos são de olefinas. Eles vão apresentar cadeias abertas e insaturadas. Com que tipo? Alceno vai me indicar esse em aqui, vai me indicar a ligação do tipo dupla, tá? Então aqui, ó, vai valer para nomenclatura. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4. Então você tem a posição da insaturação no carbono de número 1. E aqui você tem o alceno. Os alcenos de cadeia cíclica, ou cicloalcenos, ou ciclenos, eles também vão apresentar cadeia fechada e vai apresentar uma ligação dupla, uma insaturação do tipo dupla.
Você tem aqui o ciclo buteno, ciclo penteno e o ciclo hexeno. Os alcadienos ou dienos. Então, você vai ter aqui a presença de duas ligações do tipo dupla, duas insaturações do tipo dupla, ou mais. No caso de mais, eles seriam trien, se fossem 3. Então, você tem aqui o pente 1,4-dieno. Por quê? Você tem aqui a primeira insaturação no carbono 1 e a segunda insaturação no carbono 4. O hepta 2,5-dieno. Por quê? Ao carbono 2 se atribui a primeira insaturação, ao carbono 5 se atribui a segunda insaturação. O di é a quantidade, o en é o tipo de insaturação e o O é a terminação da minha função. Ciclo X1,4-dieno. Aqui então você tem atribuído ao carbono 1, você vai ter a primeira insaturação, ao carbono 4 a segunda insaturação. Então é a cadeia fechada, ciclo X1,4-dieno, segundo as regras da IUPAC. Os alcinos são os hidrocarbonetos que possuem esse tipo de insaturação, ligação tripla. E tem uma fórmula geral, CN2N-2. Os alcanos era CN2N mais 2, os alcinos CN2N-2. Então, você tem aqui a presença da insaturação do tipo tripla. No caso aqui, lembrando que o carbono é tetravalente, eu tenho 3 ligações, então ele ainda tem um hidrogênio, tá? Nesse caso, ele tem 3 ligações aqui, mais uma aqui, então esse carbono não tem hidrogênio, certo? Só para relembrar a quantidade de hidrogênios que completam a cadeia. Você tem o etino, met, et, prop, propino. Você tem aqui o met, et, prop, but, ino. Por que 1? Porque essa ligação poderia estar aqui, no meio. Aí seria o 2. No caso, mostrando aqui, você tem o pente 2-ino. A insaturação está no carbono de número 2. Hidrocarbonetos aromáticos. Agora aparece quem? O anel aromático. Lembrando que essa estrutura é exatamente a mesma que essa, se você pensar apenas na mudança espacial. Dizemos que os elétrons estão deslocados e chamamos o benzeno de híbrido de ressonância, porque, independente da posição que está, representa o mesmo composto. E em razão desse fenômeno, essas ligações entre os átomos de carbono no anel não são nem simples nem duplas. Então elas têm um caráter intermediário, mas nós simbolizamos sempre simples e dupla alternado ou nessa forma que representa o núcleo aromático. As cadeias mononucleadas, como aqui você tem aqui o anel de benzeno e aqui você tem o metilbenzeno, elas possuem apenas um núcleo aromático. As policíclicas ou polinucleares, elas vão apresentar mais de um. No caso desses dois anéis, eles estão condensados, estão unidos, e aqui ela tem uma ligação que distancia um do outro. Elas estão ligadas, mas não estão unidas, coladas. Então, você vai dizer que esses anéis estão isolados, tá? Ok? As regras para a nomenclatura de hidrocarboneto ramificado, os hidrocarbonetos ramificados, eu tenho o alcano, vou seguir a regra de nomenclatura.
Lembrando que agora eu tenho que indicar o grupo substituinte, qual é o tipo de ramificação que eu tenho. No caso aqui eu tenho uma cadeia principal, que é um heptano, 7 carbonos, a uma sequência, destacando uma ramificação do tipo metil no carbono 2 e uma ramificação do tipo etil no carbono de número 3. Então, a nomenclatura, segundo a IUPAC, 3 etil, 2 metil, heptano. Ramificação no carbono 3, lembrando que aqui letra E e letra M, ordem alfabética do nome dos grupos substituintes, tá? Lembram lá das nossas páginas do livro. E aqui você tem o heptano, que é a cadeia principal, ok? Nesse outro caso aqui, você tem a mesma situação, a cadeia principal tem 7 carbonos, e aqui você tem agora um outro tipo de ramificação. É um propil chamado isopropil. Então, você vai ter 3 isopropil, 2 metil, heptano, obedecendo a posição da sua cadeia, ok? Aqui nós temos os hidrocarbonetos insaturados, alcenos. Além da insaturação, eu tenho a ramificação. Mas a regra, segundo a IUPAC, vai me dizer que eu vou aproximar da cadeia pelo lado mais próximo da insaturação. Se eu contar nessa cadeia, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estão à mesma distância. Então, eu vou começar a contar nessa extremidade. Então, eu tenho 3 etil, 6 metil, cadeia tem 8 carbonos, oct. No carbono 4, eu tenho a minha insaturação. Então, eu tenho 3 etil, 6 metil, oct, 4 eno. No caso dos alcinos, eu tenho a cadeia principal, que é a maior, que contém a tripla ligação. Então, aqui eu tenho 9 carbonos nessa sequência. E tenho aí 4 ramificações do mesmo tipo. Então, eu vou ter lá, ó, 4, 5, 6, 8. O que? Tetra. 4, tetra. Tetra quem? Tetrametil. Non, 9. 2, posição da insaturação. Ino, tipo de insaturação. Então, eu tenho 4, 5, 6, 8, tetrametil 2-ino. No caso dos compostos aromáticos, quando nós temos 2 grupos substituintes, é comum a utilização dos prefixos orto, meta e para. O prefixo orto indica a posição 1,2, 1,2 de metilbenzeno. O meta indica a posição 1,3, 1,3 de metilbenzeno. E o para indica a posição 1,4, 1,4 de metilbenzeno. Conhecidos também como orto-chileno ou simplesmente O, meta-chileno ou simplesmente M-chileno e para, abreviação para chileno, ok? No caso do metilbenzeno, conhecido como tolueno, não há a necessidade de indicar um metilbenzeno, porque sempre a ramificação ela vai partir na cadeia cíclica do carbono número 1. Se eu só tenho uma ramificação, essa ramificação consta no carbono número 1, ok? No mais, pessoal, façam as revisões devidas e um abraço, até a próxima. Até mais e vamos lá.